Queridos, temos uma palavra aqui da parte do Senhor para abençoar a sua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo. Abra no livro de Apocalipse. Eu me lembro, como estava falando hoje de manhã, eu me lembro como um novo convertido. Meu amado, quando falava em Apocalipse, para mim eu já começava a tremer, né? Arrebatamento, meu pai amado, né? E na minha época tinha um filme, uma revelação do arrebatamento, irmão. Tinha uma irmã Ruth, a filha de uma irmã da igreja. Ruth, minha filha, meu pai do céu. Aquilo me causava um desespero horrível. Mas eu não vou estar falando sobre isso hoje não, tá? Porém, eu quero usar como base aqui algo de Apocalipse capítulo 5, por favor. Apocalipse capítulo 5, eu quero que você veja os primeiros 4 versículos. Eu vou fazer um pedido, você sabe, você que tem já me ouvido pregar, sabe que eu não tenho o costume de fazer isso. Eu tenho ultimamente não, mas eu vou pedir que você faça uma coisa. Independente de você estar com Bíblia ou não, você pode ficar de pé, por favor. Todos fiquem de pé, só se realmente você não puder, você pode ficar sentado, mas se você puder, eu peço que você levante, e eu vou ler Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 4, porque eu quero fazer algo bem rápido com você, assim que eu terminar a leitura. Olha o que João diz, a partir do versículo 1 do capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O tema da nossa palavra é: digno és. Eu quero que você faça uma coisa, feche seus olhos, por favor. Se você puder deixar sua Bíblia aí, porque eu vou pedir que você use essas 2 mãos. Uma você vai colocar sobre o seu coração e a outra você vai colocar sobre a sua mente. A primeira informação que chega para a gente é na mente, mas o Senhor, Ele não quer que ela fique só na nossa mente. Ele quer que ela desça na forma de uma revelação para o nosso coração. Então, fale assim comigo, diga: Senhor, obrigado por esta noite, pela oportunidade que eu tenho de ouvir a sua palavra. E eu quero lhe pedir, Espírito Santo, o Senhor que veio com a missão de me ensinar todas as coisas e de me guiar a toda a verdade, eu lhe peço em nome de Jesus, me traga revelação daquilo que eu vou receber nesta noite em minha mente. Senhor, a tua palavra, ela me garante que a revelação das tuas palavras esclarece e me dá entendimento. Diga: por isso, neste momento, eu recebo aquilo que vem do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Glória a Deus. Eu quero que você tome o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade, por favor. Muito bem. Confesso para vocês que eu não tenho o costume de pregar sobre Apocalipse, né? Mas é algo que a gente vinha orando e trabalhando em cima disso já há algum tempo, e eu senti que é o momento certo de trazer essa palavra para vocês. Queridos, eu li no capítulo 5, mas no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver uma coisa muito interessante. Você vai ver no capítulo 4, versículo 1, uma coisa, o Senhor dizendo para João. Está escrito assim: Jesus fala para João: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ok? Isso aqui Jesus falando para João. Alguns estudiosos interpretam isso como sendo o arrebatamento da igreja, porque se você observar, eles chamam o período da igreja, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Quando chega no capítulo 4,
João como se ele estivesse representando a igreja. Aí Jesus diz: sobe para aqui. E a partir do momento em que João sobe, você já não vê mais alusão, menção da igreja na terra. É a partir disso. Mas eu não estou aqui afirmando isso aqui, mas só quero que você caminhe nesse entendimento aqui. Independente disso, porque não é o coração daquilo que a gente vai falar, mas pegue isso aqui. Jesus, depois desse período, ele diz: João, sobe para cá, vem para cá comigo. Tá. Então o que acontece aqui? Jesus, ele usou com João o mesmo tipo de convocação que ele fez com Moisés. Lembra que Moisés, depois de sair do Egito com o povo de Israel, chegou aos pés do monte Sinai, e o Senhor disse: Moisés, sobe para cá, vem aqui comigo. E Moisés sobe com um propósito. Qual era o propósito, tanto do Senhor para João, quanto do Senhor para Moisés? Era que eles pudessem receber orientações, instruções divinas, coisas reveladas que da parte de Deus para a sua igreja, seja para o mundo, mas coisas que foram reveladas e que até então ele fala que essas coisas estavam seladas, com 7 selos, e ele diz que ninguém era capaz de pegar e abrir aqueles 7 selos. E tem algumas menções sobre isso, só para você ter uma ideia, que no Antigo Testamento já tinha algumas menções a respeito disso. Por exemplo, Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10, olha o que está escrito. Ezequiel diz: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, estendendo-a diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e aios. Isaías capítulo 29, versículo 11: toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde, o que ele responde? Não posso ler porque está selado. Pegou isso aqui? Imagina esse livro, parecido com o que está mostrando aqui, tanto em Ezequiel quanto em Isaías, um livro selado e que ninguém tinha condições de pegá-lo e nem abri-lo, nem desatar os seus selos para ver a revelação do que estava lá, porque o que estava em jogo era a questão do futuro, de Deus revelar o que iria acontecer, tá? Então eu quero que você caminhe em cima disso aqui comigo. O livro que João ele viu, ele era na forma de um pergaminho, todo enrolado, escrito, como diz o texto, de ambos os lados. Mas eu quero destacar uma coisa que é importante: os nobres da época, eles costumavam escrever suas últimas vontades e heranças em um documento que era lacrado na presença de 7 testemunhas. Ok? Então, os 7 selos revelados em Apocalipse, eles nos revelam a inviolabilidade de um testamento de grande importância e valor. Ok? Tá. O Algo Wurth é um nome aqui esquisito aqui. Mas olha o que ele disse. Ele diz o seguinte: a lei romana, ela exigia que um testamento fosse selado 7 vezes, conforme ilustrado nos testamentos deixados por Augusto e Vespasiano para os seus sucessores. João, ele diz uma coisa, que ele faz uma afirmação. Diante de tudo que ele estava vendo, ele disse, diante da voz que ele ouviu de um grande anjo, ele disse: e eu chorava muito. E eu chorava muito. Aí alguém pode perguntar: qual a razão do choro de João? Ele nos deixa claro, ele diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém. Então ele está mostrando aqui qual a razão do choro. Sabe, imagina ele olhando: meu Deus, a gente vai ficar na ignorância de não saber o que Deus tem revelado para o futuro,
para mostrar aquilo que está no porvir. Então ele está desesperado, porque isso aqui está oculto deles e de qualquer outro ser humano. Agora, ouça isso aqui: o Senhor, ele poderia ter apresentado a resposta imediata, mas não. O que a gente percebe? A gente vê ele deixando primeiro João entrar em desespero e começar a chorar copiosamente. Agora imagine isso aqui acontecendo no céu, em todo lugar, uma pesquisa exaustiva, ela sendo feita com que propósito? De encontrar alguém digno. Aí eles começam, procuraram no céu, e diz: não tem ninguém no céu. Procuraram na terra, diz: não tem ninguém na terra. Procuraram debaixo da terra, ele diz: também não tem ninguém digno. É essa a conclusão que ele chega. Ele ouve isso: não, ninguém foi encontrado digno, ninguém. E aí vem a pergunta: pastor, aonde Jesus estava nesse momento? Porque até ele parece que passa batido aí, né? Procuraram no céu, procuraram na terra, debaixo da terra. Aonde Jesus estava nesse momento? Diga: ele estava trabalhando. Fazendo o que, pastor? Pegue isso aqui, por favor. Não me considere um herege sem que você ouça o todo. Jesus, ele estava trabalhando para se tornar digno, para pegar o selo e revelar os mistérios de Deus. Pastor, caminhe comigo aí, que senão eu vou... Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Pegue comigo aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Eu preciso que você caminhe comigo no entendimento aqui. Olha aqui para mim, imagine o tempo. Lá no céu está tendo esse questionamento, João está vendo. Aquele desespero no céu, aquela pesquisa: quem é digno, aí chega à conclusão: ninguém é digno. Agora imagine isso aqui. Pastor, Jesus, ele não era digno antes? Sim. Mas eu quero que você entenda aqui uma coisa: ele precisava se tornar digno de acordo com a lei de Deus, que foi dada aos homens. Porque todos nós nos tornamos transgressores da lei. A definição de pecado que João dá, 1 João capítulo 3, versículo 4, ele diz: o pecado é a transgressão da lei. Então, se nós todos transgredimos, nós nos tornamos transgressores. E se você for ver Deuteronômio capítulo 28, você vai ver lá em capítulo 28, que tem... os primeiros versículos têm as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, ao pecarmos, nós nos tornamos transgressores. E se nós nos tornamos transgressores, nós atraímos para nós a maldição da lei. Estão comigo aí? Agora olha aqui para mim. Olha o que diz o texto de Gálatas 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, olha só, nascido de mulher, nascido, diga, sob. Diga bem forte, diga, sob. Ele diz: nascido de mulher, nascido sob a lei. Pastor, por que tinha que ser sob a lei? Porque lembra, se ele vem sobre a lei, ele não precisar cumprir com nada. Mas quando ele nasce sob a lei, ele está sujeito a todas as ordenanças da lei. E se ele veio para resgatar os transgressores que estavam debaixo da lei, ele ia precisar ser o único capaz de cumprir toda
a lei. Faz sentido isso para você? Você entende? Porque senão ele não poderia se tornar digno de pegar o livro e abri-lo. Por quê? Porque ele seria transgressor como qualquer um outro. Mas então ele nasce debaixo da lei. Ele vem com esse propósito. Com que propósito? De resgatar todos os que estavam debaixo da maldição da lei. Por isso ele precisou nascer sob a lei para cumprir toda a lei. Jesus Cristo, ele disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E isto aqui foi tão verdade que, se a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei, e a Bíblia nos afirma, Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus capítulo 2, versículo 18, se ela nos afirma que Jesus, ele viveu uma vida sem pecado, você sabe o que isso significa? Que ele não transgrediu nenhuma lei. Significa que ele cumpriu toda a lei de Deus. E isso é tão verdade que certa vez ele chegou com os fariseus e perguntou para eles: qual de vocês pode me acusar de pecado? E todo mundo ficou de boca calada. Por quê? Porque não tinha ninguém, apesar deles tentarem de diversas formas de levar Jesus a cometer algum pecado, tentar achar algum delito dele, não tinha nada, porque ele viveu uma vida 100% irrepreensível de acordo com a lei de Deus. Amém, queridos? É muito importante que você entenda isso junto comigo, que a gente entenda isso aqui, porque ela nos fala que isso aqui aconteceu, Cristo ele cumpriu. Então, ele cumpriu toda a lei moral de Deus. De que forma, pastor? Primeiro, guardando-a perfeitamente em sua vida, cumprindo os aspectos interiores, além dos regulamentos exteriores. E também ele cumpriu, morrendo no lugar de todos os transgressores da lei de Deus. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13 está escrito assim: entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu de quê? Da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, queridos? Agora, pegue esse mistério aqui, que isso aqui é muito forte, isso aqui. Imagina, Jesus ele cumpriu toda a lei, sim ou não? Mas morreu como um transgressor da lei. Pode esse negócio? Aí ele olha para todos nós transgressores, tipo assim: vocês devem morrer como transgressores, porque vocês quebraram, desobedeceram a lei de Deus. Mas aí Cristo vem, nasce debaixo da lei, se submete a todas as ordenanças da lei e obedece tudo. E no final ele diz: eu vou para a cruz como transgressor, para que eles não sofram a penalidade da desobediência da lei. Você entende? Um morreu, um justo, um santo morreu pelos transgressores. O que não tinha pecado morreu pelos pecadores. Amém, queridos? Estão me acompanhando aí, por favor? Dá um sinal comigo, amém? Então, pegue isso aqui que é tão lindo, é tão tremendo isso aqui. Aí você pode me perguntar: pastor, ouça isso aqui que eu vou lhe dizer: qualquer homem, ou anjo, ou arcanjo, ou querubim, ou serafim, que tentasse se aproximar do Deus que é santo, 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 sem ser considerado ou achado digno de pegar o livro para abri-lo, seria fulminado pela sua glória. Porque precisava ser alguém digno, precisava ser alguém irrepreensível. Pastor, por que tinha que ser digno essa pessoa? Porque três coisas. Primeiro, essa pessoa, ela ia precisar subir aos céus. Segunda coisa, ela ia precisar se aproximar do trono de Deus. E terceiro, ela ia precisar
pegar o livro da mão de Deus. Você prestou atenção na leitura inicial? Que o livro estava na mão daquele que se assenta no trono. Então a pessoa, para você pensar, o povo de Israel, quando chegaram aos pés do Monte Sinai, que eles viram a glória de Deus, que fumegava a glória de Deus sobre o monte, e Deus falando, eles chegaram: Moisés, vem cá, Moisés, vai lá, ouve Deus, fala com Deus, depois vem e fala para nós tudo que Ele falar, que a gente vai obedecer, porque nós não queremos nem ouvir Deus, porque senão nós vamos morrer. E preste atenção, está vindo de longe. Agora imagina o que é se aproximar, o que é subir ao céu, se aproximar dele e pegar da mão dele. Então tinha que ser alguém digno. Quem seria capaz de fazer tal coisa? O sumo sacerdote Arão, na antiga aliança, ou aquele que o sucedeu depois? Não. Por que não, pastor? Escute, porque Arão ou outro sumo sacerdote que o sucedeu teria que fazer o seguinte: teria que matar um animal, pegar o seu sangue e entrar no Santo dos Santos uma única vez no ano, levando aquele sangue para oferecer em favor dos seus próprios pecados e em favor dos pecados de todo o povo. E para quem não sabe, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos com as suas vestes, que eram todas rodeadas de uns sinozinhos embaixo, e ainda amarrado com uma corda no pé. Por quê, pastor? Ele está andando no Santo dos Santos lá, ó. Pessoal lá de fora, rapaz, ele está vivo ainda, ele está andando. Está ouvindo o sino aí? Está ouvindo? Tá. Porque se Deus não recebesse, ele iria morrer e ninguém iria poder entrar lá para tirá-lo. Porque não era brincadeira, gente. Agora, porque deixa eu dizer, por que não era eficaz esse trabalho de Arão? Porque ele faz isso uma vez nesse ano, mas no ano seguinte ele vai ter que fazer de novo, e depois vai ter que fazer de novo. E o escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer que sangue de animal não pode remover pecados. Então é um sacrifício anual sem parar. Vai continuar sempre fazendo, sempre fazendo. Então era algo que não tinha essa validade completa, não tinha esse poder de remover. Agora, tudo aquilo, a Bíblia nos mostra que tudo o que acontecia era apenas sombra do que haveria de vir. Aquilo ainda não era realidade. Por quê? Porque era preciso um sacrifício eficaz, era preciso um sumo sacerdote perfeito, sem pecado, que não tivesse que oferecer sacrifício de animais, que não tivesse que levar sangue de um animal perante Deus. Mas imagina esse sumo sacerdote, que ele está entrando no Santo dos Santos, não com sangue de animal, não com sacrifício de um animal, mas com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício para oferecer diante de Deus como sacrifício perfeito. Então é assim que Cristo está fazendo. Olha o que diz a Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Olha o que está escrito. Cristo se tornou o quê? O sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu eterna redenção. Amém? Um único sacrifício, uma única vez. Pastor, quando Jesus se tornou este sumo sacerdote? No dia em que ele se sacrificou e ele teve que entrar no Santo dos Santos para oferecer-se como sacrifício vivo e aceitável diante de Deus. Aqui ele está exercendo essa função, como diz o escritor aos Hebreus, de sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos e ali oferecer para Deus o mais excelente sacrifício que seria aceito por todos nós.
Agora, deixa eu lhe falar uma coisa que eu não falei de manhã. Pastor, e se Deus não aceitasse o sacrifício de Jesus? Eu vou lhe dar alguma garantia, nós não estaremos aqui. Todos nós seremos rejeitados por Deus. Porque o único capaz de oferecer o mais excelente sacrifício, que seria de si mesmo, um sacrifício vivo, santo, do Cordeiro imaculado, o Cordeiro que não tinha mácula. Se ele fosse rejeitado, aí pronto, não tinha mais Arão, não tinha sucessor, alguém que pudesse ficar oferecendo para sermos aceitos, porque não seria aquele de quem tudo se esperava, não seria possível isso. Escute, no livro selado constava as últimas vontades e heranças do testador. Olha o que Paulo, ele disse o seguinte: o livro dos conselhos, decretos e propósitos de Deus em relação à sua igreja, no que diz respeito às coisas mais notáveis que deveriam acontecer a ela até o fim do mundo. Esse livro estava nas mãos de Deus. Esta é uma interpretação dele, que ele entende que aquele livro, ele tinha o quê? Era os conselhos, os decretos e propósitos de Deus em relação à sua igreja, no que diz respeito às coisas mais notáveis que deveriam acontecer a ela até o fim do tempo. Esse livro estava nas mãos do Senhor. Então, queridos, escute, a ideia aqui é que Deus tem um livro no qual a história do universo já está escrita, e escreveu a história do mundo com antecedência. Ele segura em suas mãos a história do mundo com antecedência, e ele inicia a consumação de toda a história. Somente Deus pode segurar este livro. Agora, pare para você pensar, ninguém vai poder consertar a história se achar que estiver errada. Ah, pastor, eu queria consertar porque eu acho que não é justo aquilo outro. É tarde. Eu quero lhe dizer que o livro já foi aberto. Eu quero lhe dizer que aquilo que Deus precisava revelar a respeito da sua vontade, do futuro, da história da humanidade, da sua igreja, já está escrito. Jesus disse: olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai se cumprir tudo o que ele determinou. O Deus que se assenta no trono tem um propósito para a história tem um sentido, tem um significado. Deus está no trono e o livro da história da humanidade está em sua mão direita. Escute, a mensagem selada por um rei, ela deveria chegar ao destinatário em segurança e sem ser aberta. Após a morte do testador, suas determinações eram lidas em público e executadas à risca. Agora, veja isso aqui comigo que eu acho tão tremendo. Em meio ao desespero de João, veio o consolo do céu para ele, através de um ancião. Olha o consolo, Apocalipse capítulo 5, versículo de 5 a 7, olha o que está escrito: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro, da onde? Me ajude aí. Da mão direita daquele que estava sentado no trono. Escute isso aqui. Cristo, ele está sendo revelado aqui para João como o testador, o herdeiro de tudo, rico. Ele está sendo revelado aqui como o testador de todas as coisas, que morreu, porque é só a partir da sua morte que os
herdeiros têm direito à herança, sim ou não? Então, olha, ele está se apresentando como o testador que morreu, e ao mesmo tempo, ele está se apresentando como o único que se tornou digno de comparecer diante de Deus e pegar de sua mão direita o livro e abrir os seus 7 selos. Ele está aqui se apresentando como o único que foi digno de receber esse direito, esse privilégio. Agora veja comigo uma coisa muito interessante. Talvez isso que eu estou falando para você até agora, pastor, é muito bonito, mas não estou entendendo nada. Eu não me preocupo com isso, sabe por quê? É porque o Espírito Santo, ele se encarrega de derramar luz nas nossas trevas, de trazer esclarecimento para áreas da nossa vida que estão obscuras. Ele se encarrega de fazer isso. Mas eu quero chamar a sua atenção de que forma, escute, como os céus receberam esta notícia, como os seres viventes receberam esta notícia de que, depois de uma grande procura, quem é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos? E eles começam a procurar e dizem, chegam à conclusão, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra existe alguém digno. Mas aí se levanta um atalaia de Deus, um arauto de Deus, para falar, para dar a mais importante notícia. E olha a partir de que momento isso, olha essa reação, veio a notícia, mas olha como o céu reagiu. Apocalipse, capítulo 5, olha do versículo 8 até o 14. Olha aqui, pegue desse ponto aqui, imagina Jesus diante do Pai. Olha aqui, pegue desse ponto, Apocalipse 5, a partir do 8. E quando tomou o livro, o que aquele ato estava dizendo? Ele é digno. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aí ele continua, João continua dizendo: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Então também os anciãos prostraram-se e adoraram aquele que é digno. Aquele que é digno. Agora, olha aqui para mim. Essa adoração, essas declarações são resultados. Resultados de quê? Da vitória. Porque a mensagem foi: o leão da tribo de Judá venceu. É resultado da vitória. É resultado do sacrifício perfeito que ele ofereceu e foi aceito por Deus. Aí todos se voltam para ele e dizem: digno tu és.
digno tu és da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto, da nossa exaltação. Tu és merecedor disso. Mas escute uma coisa que eu quero lhe dizer aqui. Apesar da Bíblia dizer que os céus estão fazendo assim, mas só que João ele vai além. O que João diz? Olha o que João ele diz. Ele diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí de repente você diz: pastor, isso não chegou para mim ainda não, porque eu nem sabia disso. Eu quero lhe dar parabéns, porque eu estou tendo o privilégio de lhe anunciar. Já chegou para você. O Cordeiro já venceu. Ele está sendo reconhecido, exaltado e honrado no céu como alguém que foi considerado o único digno. O único digno. Ninguém mais. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém mais. Agora, alguém poderia dizer: pastor, tá, os céus eles reagem assim. Os seres viventes, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, os seres viventes, os 24 anciãos, eles reagem assim. E por que a terra não reage do mesmo jeito? Por que os seres humanos não reagem do mesmo jeito? Dando para Cristo o que a Ele somente pertence: a honra, a glória, o louvor, a exaltação, a adoração. Eu quero lhe dar 3 razões porque muitos seres humanos não conseguem ainda dar para Ele o louvor, a exaltação, a honra e a glória, o culto que é devido. Em primeiro lugar, porque ainda não tem revelação de quem Ele é. Infelizmente ainda estão vivendo na ignorância. E se eu ainda estou na ignorância, não vai fazer sentido o que algumas pessoas fazem no culto. Não sei para quê, não tem necessidade de fazer isso. A revelação de quem Ele é pode fazer com que eu dê para Ele uma adoração extravagante. Pode fazer com que o meu culto para Ele seja um culto especial, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Porque se eu estou bem, Ele é digno. Se eu estou mal, Ele é digno. Se eu tenho dinheiro no bolso, Ele é digno. Se eu não tenho, Ele continua sendo quem Ele é, porque Ele já venceu. Porque Ele já venceu. Quando Ele diz o leão da tribo de Judá, o que Ele está dizendo? Simboliza o poder e a majestade de Cristo como o Messias. Quando Ele diz a raiz de Davi, é um título profetizado para o Messias e rei ideal. Quando Ele fala dos 7 chifres, que tinham 7 chifres, fala do pleno poder e glória absoluta de Cristo. Agora, pare para você pensar. Depois que Jesus subiu aos céus, apareceu um cidadão na terra chamado Saulo de Tarso. O homem era terrível. Jesus decidiu, gente, descer do céu para encontrar aquele homem no caminho de Damasco. Sabe o que é isso? Desceu. E Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, eu te apareci e eu ainda vou aparecer para ti outras vezes. Então, para esse Paulo, que teve uma mudança tão radical, foi porque ele teve uma experiência com o Cristo ressurreto. Ele teve uma experiência com aquele que foi encontrado digno de receber o louvor, a honra e a glória, a exaltação. Ele teve uma experiência pessoal. Agora, se eu chegar junto com você, com esse Paulo, esse Saulo de Tarso, e perguntar: Paulo, quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? Eu quero fazer uso das palavras dele para dizer para você quem era Jesus Cristo para Paulo. Me acompanhe aí. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13.
Paulo, quem é Jesus Cristo para você? Ele é aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Era isto que era Jesus para Paulo. Tudo isso aqui ele está dando características baseado na revelação de quem ele teve a respeito de Jesus Cristo. Então, quando se tem revelação, você sabe o que é fácil fazer num culto? Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Você sabe por que vai ficar fácil? Porque eu não vou forçar, já tenho revelação, eu já tenho entendimento de quem ele é, eu já sei quem ele é, então eu vou dar daquilo que eu sei que ele merece receber. Eu vou estar dando para ele, não vai ser difícil. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é, ao que se assenta sobre o trono do santo. Aleluia, aleluia. Primeira razão porque muitos não dão essa adoração para ele, escute, é porque ainda não tem revelação de quem ele é. E ouça, se você ainda não tem revelação de quem ele é, olhe para o céu, você vai ver no céu um exército de milhares, de milhares e milhares e milhares, que reconhecem quem ele é. Sabe, imagina um belo dia acontecendo, se cumprindo, Salmos capítulo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará então o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Ele é. Mas outra razão, pastor, porque muitos não dão essa adoração para ele. Primeiro, porque não tem revelação. Segundo, porque também não tem revelação do que ele fez. Não tem revelação de quem ele é e não tem revelação do que ele fez. Gente, isso aqui é tão sério. Olha o tempo, 1987, março de 1987, eu estava na Igreja da Paz em Monte Alegre, assistindo um filme chamado Inferno em Chamas. Até então, vivia como qualquer outro jovem normal, curtindo a minha vida, sem Deus, vivendo do meu jeito. Naquela noite, eu tive dois entendimentos que mudaram a minha vida. Primeiro, que se eu morresse do jeito que eu estava, estou falando do Elson, não estou falando de você. Naquela noite eu tive esse entendimento: se eu morresse do jeito que eu estava, eu iria para o inferno. E não foi o pastor lá do altar acusando, não, foi algo pessoal. E a segunda revelação que eu tive ali, que Jesus Cristo, ele foi me apresentado naquela noite como o único
e suficiente Salvador que Deus providenciou para salvar o Elcio pecador. Então escute, se eu não tiver revelação do que Ele fez por mim, não vai fazer sentido o meu culto a Ele. Mas quando eu tenho revelação, esse meu culto a Ele vai ser cheio de gratidão, vai ser cheio de louvor, de exaltação, porque eu estou vendo quem Ele é, eu estou vendo tudo o que Ele fez por mim, e eu dou porque eu considero digno, eu considero merecedor de tudo aquilo que realmente deve ser dado a Ele como Deus grande e santo que Ele é. Mas a terceira razão, porque muitos não dão para Ele um culto, sabe por quê? É porque não vão receber nada em troca. Tá? Se eu adorar a Deus, o que eu vou ganhar em troca? Passar 2 horas na igreja, o que eu vou ganhar em troca disso? Escute, quero lhe falar uma coisa que talvez você nunca ouviu, mas eu tenho certeza, você pode até esquecer quem falou, mas você não vai esquecer o que foi falado. Você sabe quem ofereceu alguma coisa em troca da adoração que seria recebida? O diabo lá no deserto. Ele disse: Jesus, tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares. Então, com muito amor eu falo: cuidado se você está cobrando algum preço pela sua adoração, porque tem alguém lá fora que está oferecendo um prêmio para ser adorado. Jesus Cristo, Ele não está me oferecendo nada, mas ao mesmo tempo nele eu tenho tudo. Você entende isso? Pastor, se eu adorar, Cristo não vai ser maior do que Ele já é. Se eu não adorar, Ele não vai ser menor do que Ele já é. O céu vai continuar olhando para Ele dizendo: tu és digno, tu és digno, tu és santo, tu és santo, tu és perfeito, tu foste morto e com teu sangue tu nos compraste para Deus. Aleluia. Eu vou pedir que você fique de pé. Tem 2 textos que eu quero ler aqui com você, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Só quero que você ouça. Eu vou ler 2 textos aqui bem rápido. Filipenses 2, de 5 a 11. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Escute, eu preciso lhe dizer 2 coisas aqui muito importantes. Todo ser humano tem 2 opções diante do Cordeiro que se tornou digno de abrir o livro. Primeira opção: reconhecer quem Ele é. Como o texto de Paulo diz, Deus o exaltou, Filho, de tal maneira que deu a Ele um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre. O se dobrar é por um reconhecimento. Eu reconheço quem Ele é, o que Ele recebeu, o que Ele fez. Então eu decido espontaneamente me dobrar diante do seu senhorio, diante de sua majestade, diante de sua glória. Aí alguém pode me perguntar: pastor, e se eu não quiser me dobrar? Aí eu preciso lhe dar uma segunda informação. Romanos capítulo 14, versículo 11: como está
escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Hoje eu sou convidado a me prostrar. Lá eu serei obrigado a me prostrar, reconhecendo quem Ele é. Feche os teus olhos, por favor. Agora, só uma coisa aqui, por favor. Deixa eu lhe dizer. Ao adorar o Cordeiro, escute, como diz o salmista: adorai na beleza da sua santidade. Ao adorá-lo, ao prestar o meu culto a Ele, ao contemplá-lo, eu passo a ser alimentado da vida dele, porque Ele é inesgotável, porque Ele é a fonte da vida, porque Ele é o pão vivo. Então, na medida em que eu dou para Ele daquilo que eu tenho, Ele me dá daquilo que Ele é. Nós recebemos daquilo que Ele é.